Paulo Henrique de Figueiredo, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Bem, graças a Deus. E você? Tudo em ordem. Paulo, deixa eu te falar uma coisa. A gente esteve junto em 3 de dezembro de 99, na casa de uma colega que está aqui nos assistindo, chamada Sueli Del Rio, numa reunião organizada pela Deise Manzano. Você deve se lembrar. Você está Dia me 3 de ouvindo? dezembro? De 99. Nós nos reunimos na casa da Sueli Del Rio para você falar dos seus livros, autografar alguns deles. Então Estivemos juntos. foi um dia depois do meu aniversário, dia 2 de dezembro. Foi exatamente isso. E recentemente eu fiquei sabendo que nós frequentamos a mesma casa espírita aqui em São Paulo. Eu frequentei o Grupo Noel de 87 a 2002. Sim. Os meus pais foram fundadores do Grupo Noel. Que bacana mesmo. Paulo, boa parte das pessoas que nos acompanharão hoje, como eu, somos trabalhadores voluntários de uma casa espírita, e daí a nossa vontade de convidá-lo para um bate-papo a respeito da doutrina. E eu, até atendendo a um pedido da Érica, gostaria de lembrar aqui as pessoas, e eu vou mostrar aqui os livros que eu tenho de você. O Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, Revolução Espírita, A Teoria Esquecida de Allan Kardec, Autonomia, A História Jamais Contada do Espiritismo, e uma participação bastante importante também em A Gênese, de Allan Kardec, a primeira edição autêntica, que todos poderão encontrar no site mundomaior.com.br, não é isso? E que parece-me que tem uma promoção lá, que se no cupom escreverem Paulo 10, ganha um desconto a mais, não é isso? Exatamente, eles estão dando 10% de desconto nas obras, né? E é bom lembrar que essas obras todas revertem para a FEAL Casa André Luiz, né? Ótimo. Paulo, a gente sabe que você já está na pesquisa escrita desde a mocidade. E eu queria que você contasse para a gente um pouco, você acabou de falar que seus pais fundaram o Grupo Noel, mas como é que um jovem se interessa pela doutrina espírita e o que é mais importante, este jovem se interessa em se enfronhar na leitura de toda a obra espírita, não só os livros do Kardec, mas como as revistas espíritas. Como é que é isso? Como isso se deu em você? Por favor. Veja, eu vivia em minha família em contato com muitos médiums, pesquisadores, escritores, né? Meus pais participavam da FESP, da USE, fundaram o Grupo Noel, então eles eram muito ativos na organização do movimento espírita, né? Eu conheci médiums, estive na presença do Chico Xavier, da Dona Martinha, de escritores como o Hermínio Miranda e tantos outros, né? Então, eu assistia palestras do Herculano Pires em São Paulo, na Casa Transitória. Então, eu tive contato com um grupo muito grande de espíritas dedicados a aprofundar o conhecimento da doutrina. E eu, desde criança, sempre tive uma leitura muito voraz, muito rápida. E lia tudo, né? Centenas e centenas de livros de literatura universal, brasileira. E quando eu fui ler as obras espíritas, comecei muito cedo a me interessar. Eu comecei pelos livros, mas eu fiquei fascinado com a Revista Espírita. Porque na Revista Espírita eu comecei a ver um Kardec atuante. Ele propondo as perguntas, ele analisando o que saía nos jornais, recebendo mensagens, e aquilo tudo me fascinou.
né, o elaborar da doutrina. E eu mergulhei naquela coleção e li ela inteirinha. Mas comecei a ter dúvidas, porque como eu tinha uma participação desde criança no Centro Espírita, eu assisti aula e palestra e acompanhei tudo isso desde criança, né? E eu via que algumas coisas que eu encontrava em Kardec não eram faladas no meio espírita. E algumas coisas que se falava no meio espírita eu não encontrava em Kardec. Eu até digo que quem quer lidar com o espiritismo tem que conhecer 100% do que tem nas obras de Kardec, porque é a única forma de você ter uma referência quando alguém fala alguma coisa, né, se aquilo está no espiritismo ou não. Quem não leu tudo e escuta alguma coisa pode se levar a uma conclusão assim: puxa, isso aí deve estar em um lugar que eu não li. Então, eu passei do questionamento para a pesquisa. E um dos pontos iniciais do meu interesse foi justamente o magnetismo animal, né? Em virtude de Kardec ter dito, logo em 58, que magnetismo e espiritismo são ciências gêmeas. Não seria possível conhecer uma sem compreender a outra. E uma frase muito forte que ele escreveu assim: aquela que se separar da sua congênere cairá no impasse. Perfeito. E eu perguntava para todo mundo que eu encontrava o que era magnetismo, onde eu podia encontrar para ler sobre isso, e ninguém sabia. Então eu achei um pouco estranho. Quando eu comecei a ver as obras sobre Mesmer, escritas no século XX, XXI, todas elas qualificavam Mesmer como charlatão. Eu pensei, como é que Kardec, com o bom senso que ele tem, uma doutrina tão importante quanto o Espiritismo, iria se referir a um charlatão como sendo a ciência irmã? Então, isso me motivou a dedicar o tempo que fosse para encontrar essas informações. Levou muito tempo. Muitos anos depois, já tendo as obras de Mesmer em mãos, né, eu fiz a transcrição palavra por palavra, porque não dava para escanear aquelas obras, né, eram tipos muito antigos, né, e depois tive contato com o Dr. Álvaro Glerian, um professor titular da Faculdade Paulista de Medicina, né, titular da cadeira de Psicologia, escritor, pesquisador, tradutor, e nós traduzimos mais de 20 obras do magnetismo. Quando eu abri a obra de Mesmer, pela primeira vez em português, e lá, uma obra de 1784, então, muito antes do Espiritismo, né? Décadas, mais de 60 anos antes. E lá estava escrito a proposta da teoria do fluido universal. Ali ele falava de sexto sentido, de comunicação pelo pensamento, transmissão da vontade, estado sonambúlico, e falava muito do que eu encontrava no Espiritismo. Então, isso me engajou num trabalho de estudo e pesquisa de recuperação do cenário cultural, dos antecedentes, né, e depois do que ocorreu na época de Kardec, quando eu avancei no tempo. Então, isso eu venho fazendo certamente aí mais de 30 anos, né, chegando como resultado essas obras que eu publiquei, né? Ótimo. Você disse há pouco que você ouvia coisas que nas palestras, nos cursos que fazia, que você não encontrava na sua leitura, por exemplo, das revistas espíritas, e coisas que você encontrava lá, você não escutava nessas mesmas palestras, nesses mesmos cursos. Você hoje, se fosse começar a falar para um público que não sabe ou que ainda não teve contato com a doutrina espírita, como é que você se dirigiria a elas? Como é que você apresentaria a doutrina espírita para essas pessoas? Eu te faço essa pergunta que eu já te vi em algumas palestras, que você pergunta, aqui, quantos anos você tem de espiritismo? Você,
há 10 anos, 15 anos, um ano, um dia, estou conhecendo agora. Como é que você apresentaria para essa pessoa que ainda não entrou no Espiritismo, você falaria da doutrina? Olha, a primeira coisa que eu falaria seria trazer o interesse dela para a teoria de Kardec. E eu iria perguntar o seguinte: você sabe que existem dois tipos de moral? A moral heterônoma e a moral autônoma? É interessante que a maioria dos espíritas não sabe. Em seguida, eu diria o seguinte: você sabia que o espiritismo é uma proposta de moral autônoma, enquanto todas as religiões ancestrais e o materialismo são propostas de moral heterônoma? Ou seja, o espiritismo diverge completamente do que se propõe nas religiões ancestrais e no materialismo. As pessoas normalmente dizem que não sabiam. Aí eu diria o seguinte: olha, isso é um bom começo. Você agora precisa saber o que difere a moral autônoma da moral heterônoma, porque você já sabe que o espiritismo é praticamente a única proposta de transformação moral com base na autonomia. Eu acho que eu começaria assim, porque depois dessas conversas inicial, ela tem um caminho a seguir. Assim. O que é isso? O que é moral autônoma? O que é moral heterônoma? Por que o espiritismo difere de todas as outras? Né? Então, acho que essa é a abordagem que tem que ser feita, não só com o não espírita, mas com os espíritas. Porque a teoria de Kardec, o entendimento da moral autônoma, né, como era plenamente conhecida na época de Kardec. Porque toda a ciência no campo da área de humana, né, desde 1830 na França, era espiritualista. Isso se espalhou para o resto do mundo, até no Brasil. E, entre eles, a proposta era de uma moral autônoma, né, superando as ideias do materialismo e da religião e criando as possibilidades para uma regeneração da humanidade. E tudo isso antes do Espiritismo. O Espiritismo vem confirmar essa visão e trazer uma profundidade que só os espíritos poderiam alcançar. Então, no livro Revolução e no livro Autonomia, eu vou recuperar esse contexto histórico. Que o Espiritismo surgiu e Kardec chegou a revelar que 70% dos espíritas tinham se formado no espiritualismo racional, ou seja, conheciam a autonomia moral com profundidade. O que difere de hoje, que essa teoria é praticamente desconhecida, né? Porque no final do século, né, a Igreja se uniu aos materialistas, políticos, e baniram o espiritualismo racional e as ciências filosóficas da França. Então, essa teoria não foi superada. Né? Ela foi caçada por uma posição dogmática do materialismo que se mantém até hoje. Hoje é uma hegemonia do pensamento materialista na ciência. Um outro ponto importante que eu já percebi também nas suas palestras, e quando a gente teve até nesse dia 3 de dezembro de 2019, que a gente conversou pessoalmente, você cita exemplos de, na religião, na maioria das religiões, a gente tem como a criatura criada de forma perfeita, acabada, e que a partir daí ela começa a se depreciar conforme ela vai vivendo. Você cita inclusive o exemplo de Adão. Você pergunta, você fala para as pessoas, Adão, como é que era Adão? Adão era perfeito. A partir do momento que ele sucumbiu à maçã, blá, 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 ele começa a se deteriorar como ser. E no Espiritismo a gente aprende ao contrário, que nós nascemos simples e ignorantes. E você, inclusive, cita simples de moral, ignorantes da parte intelectual. Esmiuça um pouquinho disso para nós, por favor. É o seguinte, todas as religiões, todas, né, não é só as religiões cristãs, né, o Velho Testamento, as religiões hindus, todas elas, as religiões gregas e romanas, né, são pagãs, as antigas, né, todas elas trabalham com o seguinte conceito. Deus
Isso vem desde a época, né, da antiguidade. Aristóteles, por exemplo, ele diria o seguinte: Deus só cria coisas perfeitas. Então, quando ele cria a alma, ele cria a alma perfeita. E eles ficavam com o seguinte pensamento: bom, Deus não pode ter criado o mal. Então, qual é a origem do mal? As religiões do passado, então, criaram o seguinte entendimento: a alma foi criada perfeita, recebe de Deus, né, toda a inteligência, toda a sua capacidade, as virtudes e também o livre-arbítrio. E de posse do livre-arbítrio, se ela comete um erro, né, evidentemente por responsabilidade, né, porque fez uso do livre-arbítrio, Deus teria que castigar essa alma. E a encarnação seria um castigo da alma que pecou, que errou. Né? Quando essa alma encarna, o castigo está no sofrimento. E se ela errar de novo, ela tem que ter mais uma vida para sofrer aquilo que errou na primeira. Então essa ideia chama-se degradação da alma. A alma perfeita se degrada pela sua culpa, sofre a queda, o castigo, o sofrimento. Se ela se arrepende, ela volta para Deus. Se ela erra de novo, ela tem uma nova vida para sofrer mais. Nessa concepção, todo mundo que está no mundo está sofrendo castigo. Isso foi adaptado para a Igreja Católica, que é mais recente, que criou em concílio a ideia de que teria uma vida só, mas o esquema é o mesmo. Né? A alma é degradada, né? O pecado é original, e ela vai, se ela for submissa a Deus, ela vai estar entre os escolhidos, senão ela tem o sofrimento eterno. E o castigo é sempre sofrimento físico. E a recompensa é sempre prazer. Então você vai ter no céu prazer e alegria, e você vai ter no inferno dor física, né, medo, e todas as questões. Então a gente pode ver que a estrutura, que a proposta das religiões ela é uma proposta materialista, porque ela coloca toda a circunstância da alma futura ligada a um corpo físico, com sensações físicas. Então isso pertenceu ao passado das religiões. Os espiritualistas racionais, e a gente precisa falar deles, porque eles foram a base a partir da qual os espíritos conseguiram explicar para Kardec e os outros espíritas as ideias que eles vinham trazer. Então, quando ocorreu a Revolução Francesa, a universidade foi fechada na França, né, e eles criaram um instituto para construir um conhecimento novo. E eles romperam com todo o pensamento dogmático. Disseram: olha, agora nós vamos estudar o homem do ponto de vista da ciência, dos fatos, dos fenômenos. E a primeira hipótese que eles conceberam foi materialista. O ser humano é um subproduto do funcionamento da fisiologia. Então, quando a gente dá a recompensa, ele vai criar um hábito, né, ou pelo castigo a gente impede um hábito. E aí nós vamos formar moralmente as pessoas. Então dá para ver que a ideia é muito parecida com a da igreja, né? A igreja vai propor que Deus age assim com a gente, e o materialista vai dizer que a sociedade age assim com as pessoas, criando uma série de leis, castigos e recompensas, para que as pessoas se adaptem ao que é necessário para a sociedade. Então nós estamos vendo aí que as duas, tanto a religião quanto o materialismo científico, os dois concebem o ser humano a partir dos fenômenos fisiológicos. Em 1807 e 1808, surgiu um concurso na academia para que se respondesse a seguinte questão: como é que o ser humano pensa? Como é que o ser humano cria a capacidade de pensar? E eles imaginaram que tinha que ser por meio dos sentidos, porque eles não concebiam nada além disso. E surgiu um pesquisador entre eles, chamado Mene de Bihan, que ganhou o concurso. E a proposta dele foi inovadora. Ele disse o seguinte: nós somos uma alma encarnada. Essa alma, ela tem faculdades próprias dela. Então nós vamos ter as faculdades animais e as faculdades da alma. Quais são as faculdades animais? Os impulsos, né? Dor, prazer,
as emoções básicas, raiva, medo, tristeza, nojo, e os instintos. Então, tudo isso seria da fisiologia. E a gente pode perceber que é a partir daí que a gente tem o condicionamento, o hábito condicionado. E aí o Mene de Biran vai propor que o ser humano difere dos animais porque ele tem uma alma humana com determinadas faculdades próprias dela. Que faculdades são essas? Razão, vontade e imaginação. Então, de posse da razão, da vontade e imaginação, olha que coisa interessante. O Mene de Biran vai propor que você, usando a razão, você analisa as circunstâncias e você faz a escolha daquilo que você acha mais adequado. De tal forma que o hábito criado pela vontade própria não é o hábito condicionado, mas o hábito adquirido. E aí ele vai propor que os fenômenos humanos são aqueles que derivam das faculdades humanas. Então é você raciocinar, você escolher, ou seja, o livre-arbítrio, né? E tudo isso deriva de você investir no desenvolvimento do ser humano enquanto faculdade, enquanto alma. E aí ele propôs, nós somos uma alma encarnada. Em 1830, discípulos do Mene de Biran, né, como Victor Cousin, depois Geoffroy, né, Royer Collard, eles implantaram, né, quando entrou o governo liberal, essa teoria psicológica, né, em toda a área de humana. Depois acabou isso se tornando manuais que foram implantados para a educação de jovens, né, depois até mesmo na educação das crianças, usando Rousseau. E aí nós estávamos tendo várias gerações, após 30, formadas a partir de uma proposta moral que era completamente diferente da moral da igreja. Por quê? Você ia para a escola e você tinha disciplinas que tinham o objetivo de desenvolver as faculdades da alma. Então você tinha a disciplina de lógica, que era para você aprender a produzir conhecimento, não só decorar. Né? A disciplina de moral teórica e prática, e você ia perceber o seguinte, olha, as regras da moral não são externas, as regras são internas, estão na sua consciência. Então você tem que agir pelo dever, ou seja, você que tem que verificar nas circunstâncias qual é a melhor forma de agir. E aí, é uma surpresa muito grande ter encontrado um grande manifesto escrito pelo líder do espiritualismo racional, que foi reproduzido em tudo quanto é país, né? Foi um marco na época. O artigo chamava-se Justiça e Caridade. E ele dizia, pelas leis humanas a gente pode estabelecer justiça, mas só pelo ato livre do dever é que a gente vai ter o auxílio mútuo. E esse auxílio mútuo é a caridade. Então, sem a caridade não construímos um mundo novo. Então, tudo isso ocorreu entre 30 e 50, ou seja, antes do surgimento do espiritismo. Quando os espíritos vão conversar com Kardec, Kardec vai perguntar para ele qual é a sede das faculdades intelectuais e morais. Você percebe que ele está tratando da psicologia? Sim. Faculdades animais são do corpo. Dor, prazer, né? E as faculdades morais e intelectuais, os espíritos vão dizer, são da alma. Não, mas e como que ela se manifesta no corpo? O corpo é um instrumento. Então, e qual a origem das faculdades da alma? E aí os espíritos vão explicar que a nossa alma, ela surge na vida do mineral ao animal. E olha que interessante, nesse período, a alma está desenvolvendo, não é pelo seu próprio esforço, né? Ela é arrastada pelos instintos, pelas condições das coisas. Ela desenvolve o quê? As faculdades animais. Então, a questão do ser e o condicionamento é a forma que a natureza tem de fazer com que os animais progridam, até que eles possam ter um dia uma vida humana. E na vida humana, olha que fantástico, a alma humana começa com relação às faculdades da alma zerada. Você não tem livre-arbítrio, não tem senso moral, você não tem inteligência, você não tem nada. Então, as vidas humanas, centenas delas iniciais, são para que a alma, pelo seu próprio esforço, muitas vezes lutando para superar os limites do instinto, né? Mas ela vai adquirindo a inteligência. Com a inteligência, ela aprende a fazer escolha. Com a escolha e com a referência da consciência, ela passa a agir pelo dever. E agindo pelo dever, ela sente felicidade. Agora, se ela desenvolve a inteligência e abusa das necessidades
fisiológicas, ela vai criar vícios. Se ela abusa das necessidades instintivas ou desenvolve o orgulho, né, ela vai criar a imperfeição. E a imperfeição tem inerente a ela o sofrimento moral. Esse sofrimento é da alma. E esse sofrimento vai existir enquanto ela não supera a imperfeição. Então, não há uma relação com Deus de castigo ou recompensa. A relação com Deus moral é por meio de lei. E essa lei, ela está permeando todos os nossos atos. Então, e você só vai ser responsável moralmente quando você tem consciência das suas escolhas. Então, é um mundo, um universo fantástico que o Espiritismo apresenta, né? Você tem total liberdade, todas as faculdades você vai desenvolver. E no desenvolver das faculdades, estabelecendo relações de empatia com os outros, você conquista um sentimento íntimo, constante, definitivo, progressivo, que é a felicidade. Então, abre-se um campo de pesquisa e de estudo, e nós vamos diferenciar, de um lado, prazer, alegria e felicidade, e do outro, dor, né, tristeza e sofrimento moral. Sendo que as duas pontas, sofrimento moral e felicidade, são sensações da alma, independe dos fatos. Alegria e tristeza são emoções, têm origem fisiológica e instintiva, e está relacionada às circunstâncias. Né? E dor e prazer são impulsos para que você preserve o seu organismo e a espécie. Né? Então, quando as religiões do passado e o materialismo localizam a moral, né, entre as faculdades animais, dor e prazer, né, isso é uma visão distorcida. E como essa visão distorcida se estabeleceu no mundo? Isso é muito importante. Ela se estabeleceu no mundo porque a maioria dos seres humanos no começo da nossa civilização, né, até a civilização ali, eram simples e ignorantes. Os espíritos estavam mal iniciando o desenvolvimento racional. Então, eles ainda não tinham o domínio da vontade para participar da civilização. E aqueles que deram início à civilização eram estrangeiros, eram exilados, que vieram de um outro planeta. Já tinham muita inteligência, mas muitos tinham egoísmo e orgulho. Então, essa elite não tinha como, num primeiro momento, quitar a civilização, porque aqueles que aqui estavam não estavam prontos. Então, eles criaram regras, criaram hábitos, né? Estabeleceram comportamentos esperados ali, organizados. E as almas que mal abriam ali o seu entendimento, elas foram subjugadas ali para poder ajudar a construir a civilização. Então, teve um certo sentido ali no início. Mas depois disso, a finalidade da humanidade era despertar a faculdade da alma nas pessoas. Permitir que elas tenham um desenvolvimento racional. Permitir que elas desenvolvam a criatividade. Permitir que elas tenham escolhas livres. Né? E aí, isso, em grande parte, não ocorreu. Até hoje, a grande parte das pessoas ainda não tem oportunidade. Então, naturalmente, todo o planeta passa por uma revolução moral. E nós estamos à beira disso. Você disse que nas revistas espíritas você descobriu que Kardec se movimentava, que Kardec pulsava, você percebeu vida do Kardec, respondendo aquilo que lhe era perguntado, desenvolvendo as suas obras básicas. O que te surpreendeu mais? O que você descobriu de Kardec que te calou mais fundo? Olha, eu acho que foi ele ter entendido a proposta do Espiritismo tão rapidamente, né, com a orientação dos Espíritos, que ele compreendeu que, diferente do que tinha ocorrido até então, o diálogo com os Espíritos não se daria mais de forma messiânica. Porque até então, as grandes obras e os grandes médiuns, eles redigiam a mensagem e ela era considerada de forma absoluta. As pessoas, a única coisa que elas podiam fazer era seguir aquilo. E com o tempo, aquele material escrito perdia
as referências. A humanidade evoluía e aquelas referências ficavam antigas. Mas isso caracterizou as religiões todas. Kardec, ele foi lidar com os espíritos no momento em que a ciência desabrochava, né? A proposta do espiritualismo racional estava presente. E eu vou te contar uma particularidade interessante. Conta para Quando nós. você pega a disciplina de história na época de Kardec, eles estavam desenvolvendo uma metodologia científica para escrever história. E aí você pega o livro, né, de metodologia científica da história, e lá vai estar escrito assim: com todo mundo que quando você chega num lugar que você não conhece nada e você quer estabelecer a história daquele lugar, você tem que conversar com as pessoas mais diversas. E cada um que der a sua opinião, vai dar a sua palavra, vai ter uma opinião. É a opinião dela. E você vai juntar um monte de opinião. Depois você tem que pegar as intersecções do que as pessoas falaram. E aí sim você vai começar a compor a história daquele lugar. E você vai distinguir ali as opiniões que fogem muito do natural das outras. Essas opiniões são colocadas de lado, né? Com consonância nos outros que falam. Olha que coisa interessante. Me parece que Kardec enxergou algo parecido quando ele vai conversar com os espíritos. Ele vai dizer: todos eles transmitem apenas opiniões. E a intersecção do que eles falam é que vai nos dando uma visão do que eles têm a nos oferecer. E quando eles querem passar o ensinamento, eles usam o seguinte instrumento: eles vários espíritos vão a vários lugares e transmitem o mesmo ensinamento com as suas próprias palavras, e essa disseminação ampla nos dá a perceber a universalidade do ensino dos espíritos. Então, o franco diálogo, a outra coisa importante, é que tudo que era perguntado aos espíritos tinha referência, principalmente nas ciências e no conhecimento da época, na cultura do seu tempo. Então, isso era, a partir daí, os homens podiam raciocinar sobre o que estava sendo falado, entender a resposta dos espíritos. Por isso que o magnetismo animal, né, com a proposta do fluido universal e do sonambulismo, do sexto sentido, né, e do outro lado o espiritualismo racional, foram precursores fundamentais. Porque os homens tinham o que perguntar para os espíritos. Né? Uma referência histórica muito interessante é que quando Kardec foi no Rossan, que era o magnetizador da Jafé, lá ele encontrou um grupo de acadêmicos. Lá tinha um professor de Sorbonne, tinha o Didier, né, tinha o de Saglia, que era um espanhol profundamente estudioso das questões sociais. Então, tinha um corpo de pessoas, de pesquisadores, que já há 4 ou 5 anos estavam conversando com os espíritos. Então, quando o Kardec lá chega, recebe dele aproximadamente 35 cadernos, com questões e diálogos, e ele organiza o conteúdo daqueles cadernos. Né? E isso vai ser a base para ele construir a primeira edição do Livro dos Espíritos, publicado em 57, que tinha um pouco mais de 500 questões. Então, olha que interessante, até mesmo aquele grupo que ofereceu uma boa parte das questões do Livro dos Espíritos inicial, né, eles também eram espiritualistas racionais, eram magnetizadores, ou seja, estavam absolutamente dentro do contexto. E as perguntas que eles se faziam eram muito relacionadas à questão moral, né, à questão do desenvolvimento da humanidade, à questão das faculdades. Né? Então, o espiritismo, como Kardec vai dizer um pouco depois, em virtude do espiritualismo racional, surgiu num momento extremamente favorável. Então, e as centenas e centenas de grupos que já pesquisavam por meio dos sonâmbulos, né, se iniciaram na mediunidade com as instruções de Allan Kardec e surgiu essa doutrina. Você falou ao passant, e a gente concorda com você, que para a gente analisar o processo todo, a gente precisa se colocar naquele momento, naquela história, entender como é que era o mundo naquele tempo, principalmente como era a França naquele tempo. E eu tenho aqui, né, no livro Revolução do Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec, você me fez uma dedicatória assim: Pedro, recuperar Kardec é dar voz a Jesus. Um abraço, Paulo Henrique, 2019. Você me diz, você fala, Kardec foi
um cientista, elaborou uma técnica para comparar essas intersecções que você falou, de todo mundo falava, de todos os espíritos falavam para ele. Aonde que você percebeu na leitura das revistas espíritas, no teu estudo minucioso da obra de Kardec, aonde você percebeu a presença de Jesus? Veja, estudar Jesus é algo complexo, extremamente complexo. Estudar Kardec já é complexo, imagina Jesus, né? Mas já havia entre os espiritualistas racionais o entendimento, né, de que a proposta da teoria moral, a teoria moral autônoma, ela vai fundamentar o desenvolvimento do indivíduo no seu próprio esforço. É completamente diferente de você tornar o ser humano equivalente aos animais, que é um mundo velho. Olha, Deus vai te dar castigo e recompensa e vai mediando isso para você obedecer. Tá, como é que você se torna um bom espírito? Atuando no mundo espiritual, sabe, em cooperação. Isso tem que acontecer desde o início. Então, não tem retorno. Não tem retorno. Nós temos que compreender que a moral autônoma é a forma de viver dos espíritos. Então, por que nós estamos vivendo aqui? Por que a gente está vivo? Qual é a nossa finalidade? A nossa finalidade, então, são duas. Nos melhorarmos, como desenvolvendo as faculdades da alma, razão, vontade e imaginação, e estabelecer conexões de empatia com os outros seres, em 3 níveis. Os mais simples, por meio do exemplo e do auxílio, pelos iguais, por cooperação, e pelos que mais sabem, né, recebendo deles conselhos, inspirações e a força para prosseguir. Então, quem inicia isso, não para mais. Porque essa é a finalidade em definitivo. E aos poucos você vai superando as faculdades animais, simples emoções, e vai se tornando independente no mundo espiritual. Seu perispírito fica mais leve, você vai mais longe. Estudando assim o espiritismo, com todas essas características, releia os evangelhos. Então, tirando as máscaras, as figuras, né, às vezes as palavras mal traduzidas, né, algo do contexto de época que pode ter alguma contradição, o coração das ideias ali é exatamente a proposta da moral autônoma. Essa moral que antes dos espiritualistas racionais foi recuperada por Rousseau. Rousseau é um pensador fundamental. Ele abre a era moderna, né? E vai influenciar Kant, que vai estabelecer uma doutrina da crítica, né? Que organiza essa ideia da moral, né? Dizendo, olha, independente de castigo e recompensa, o ato do dever, né? E o Rousseau se inspirava em Jesus. Né? Ele tem o livro Emílio, o Vigário de Savoia, né? E vai fazer exatamente isso. Olha, a proposta de Jesus era uma proposta independente de qualquer pensamento religioso. É uma proposta de vida, o entendimento do ser humano na sua maior profundidade. Então, os pontos fundamentais da proposta moral autônoma você encontra em Jesus. E se você recuar no tempo, você vai encontrar em Sócrates. Então, nós vamos ter uma série de pensamentos na história, desde lá de Sócrates, e se você for antes ainda, no templo egípcio já se dizia algo semelhante, mas estava ali codificado, né, pelos hieróglifos, mas sempre a humanidade soube da autonomia. E sempre a heteronomia foi usada para, olha, quais são os 2 instrumentos da religião para dominar as pessoas? Fé cega e obediência passiva. O que é fé cega? Não uso da razão. E o que é obediência passiva? Não uso da vontade. Né? E todo mundo tentando ficar igual, não uso da criatividade. Então são instrumentos justamente para impedir o ser humano de desenvolver as faculdades da alma. Então todas as estruturas que são necessárias a um mundo novo, elas atuam justamente impedindo a pessoa de raciocinar. Né? O que os nazistas fizeram na Alemanha? A grande fogueira dos livros. Né? Exatamente. O que eles fizeram na arte?
olha, a arte melhor é aquela que só imita a natureza, contra qualquer pensamento abstrato. Ou seja, todos os movimentos retrógrados, eles impedem o raciocínio, desincentivam a criatividade e fazem com que as pessoas fiquem todos iguais, para que elas não exerçam a vontade livre. A submissão, o castigo, né? Tudo isso caracteriza o mundo velho. E para a gente romper com tudo isso, hoje, só tem um caminho, né? É a decisão pessoal. Eu vou buscar o meu próprio desenvolvimento. Eu vou buscar valorizar a mim mesmo. E muitas vezes, esse esforço vai se dar fugindo da exigência de parecer perfeito. O mundo hoje fica valorizando os melhores, que o mundo considera os melhores. E as pessoas, então, não se achando melhores, elas tentam parecer melhores. E passam a vida tentando transparecer um perfeccionismo que só castiga quem faz isso. Então, nós estamos em busca hoje de uma palavra quase esquecida, que é autenticidade. Exatamente. A gente tem que equivaler ao que nós somos, ao que a gente pensa, ao que a gente sente, ao que a gente acredita. Né? E o fazer uso de uma frase é muito difícil a gente ver, mas é a única frase que provoca progresso, que é eu não sei. E não ter vergonha de dizer. Quando eu digo eu não sei, eu incito em mim mesmo a busca de o que é. Quando eu falo eu sei para tudo, para todos, né, eu estou estático. Eu não tenho o que crescer, eu não tenho mais o que fazer. Né? Então, eu sei tudo é a base do orgulho. Né? Eu não sei é a base da simplicidade, o reconhecimento de que somos imperfeitos. E imperfeito não é mal, viu? Muito pelo contrário. Imperfeito significa seres em busca de se tornarem completos. E só sendo imperfeito, Pedro, é que nós podemos ser diversos. Porque como cada um de nós tem infinitas hipóteses de escolha do que pretende desenvolver primeiro, as nossas escolhas acabam sendo diferentes uma dos outros. Então nós somos diversos. E essa diversidade tem um valor enorme quando a gente coopera. Porque a diversidade nos dá forças, né? Porque como nós somos diferentes, né, a soma dos nossos valores é muito maior do que os valores individuais. Nossa força se torna exponencial quando a gente trabalha por cooperação. E só quando a gente trabalha por cooperação, e para ter cooperação, né, precisa ter respeito mútuo, é só por meio dessa circunstância que a gente vai criar que nós vamos obter paz. Então, a paz do mundo, ela vai ser construída por meio da solidariedade. Uma solidariedade que exige respeito mútuo e autenticidade. E compreensão. Tudo isso nós vamos encontrar em Jesus. Né? Por isso que o Espiritismo aprofunda, por meio da ciência, da filosofia e do estudo da moral, o que verdadeiramente Jesus ensinou. Então se torna uma chave para você reler as propostas de Jesus e conseguir encontrar nelas autonomia. Né? E aí é incrível, né? Como as igrejas torceram o que Jesus falou para continuar propondo a heteronomia, né? Submissão, fé cega, né? Enquanto que a inspiração deles é o indivíduo que mais lutou pela liberdade. No livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, e você falou várias vezes da autonomia, vou citar de novo uma dedicatória que você me deu aqui. Pedro, buscar a verdade é um mergulho na consciência. Mas aí não é uma verdade específica, né, Paulo? Porque, como você mesmo acabou de dizer, cada um tem a sua verdade, ou a busca da sua verdade, não é isso? Isso é uma coisa que precisa tomar muito cuidado quando a gente fala. Porque a verdade é uma só. A capacidade de compreensão da extensão dessa verdade é que diferencia em cada um de nós. Então a gente compreende a extensão toda da verdade por caminhos diferentes. Mas a verdade é uma só. Ou seja, a divisa do universo
é unidade e diversidade. A unidade é Deus. Então tem uma só lei. Então quando você, Pedro, faz um ato, a consciência te indica se aquele é um ato ou não. Agora, quando aquele indivíduo ainda não tem entendimento, ele não distingue os atos. Ele está agindo ali condicionado, né? Ou instintiva, ou por meio dos instintos. E mesmo aí, o instinto, no âmbito dos mais simples, é a melhor solução. Então você vê que o mal, ele é um acidente, ele não é natural. Então, mesmo o ser humano, conforme ele vai desenvolvendo a inteligência, o impulso instintivo que ele tem é solidário. Eu vou dar um exemplo. O ser humano vivia na floresta caçando por instinto, ou seja, nos limites do que era possível ele caçar. Quando ele começa a desenvolver a inteligência racional, ele aceita o desafio de tentar caçar animal maior. Ele observa os predadores e tenta imitá-los. Tanto que os homens primitivos, né, se vestiam dos predadores. Era a tentativa de absorver a capacidade que os predadores tinham de caça. E aí, tentando buscar essa identidade, eles imitavam os atos. Então, cercar a presa, uma série de desenvolvimentos que a espécie humana foi adquirindo pela inteligência, até chegar no ponto de caçar animais maiores. E qual foi a atitude quando ele começou a ter mais alimentos? Olha que interessante. Foi agregar os velhos e os doentes, que antes eram abandonados, como todo animal faz. E você não consegue suprir os animais doentes, né? E a espécie humana também não. Quando ela começa a adquirir a inteligência racional, ela também desenvolve o ato solidário. Então, o primeiro instinto do ser humano é o ato solidário. Existe um código social na África, ancestral, né, que se chama Ubuntu, né? Ubuntu. O que é Ubuntu? É um código de relacionamento que você recebe o outro com o que você tem de melhor. É um código de relacionamento que o ganho de um é o ganho de todos. Todos ficam felizes pelo ganho de um. E aquele que ganhou, ele se sente integrado a todos. Reparte. Esse código, ele demonstra o quanto, né, a humanidade primitiva, instintivamente, ela busca o ato solidário. Então, é uma capa da curva quem acaba desenvolvendo orgulho e egoísmo. Não é natural. E, em verdade, como a nossa sociedade, né, foi construída na antiguidade por alguns líderes egoístas e orgulhosos, nós temos uma estrutura social egoísta. Se você, mais na frente, começar a formar uma maioria interessada no agir solidário, no apoio mútuo, né, a mudança das estruturas sociais vai interessar a todos. Muitos têm o ato egoísta, mas sem ter egoísmo. E quando se oferecer um novo hábito, vai aderir rapidamente. Por isso eu tenho a plena convicção, Pedro, de que nós vamos rapidamente conquistar uma revolução grandiosa no campo da moral, tão rápida quanto foi a revolução científica. É só a gente voltar 200 anos no tempo. Imagina como era a tecnologia 200 anos. Na época de Kardec, não tinha nada, né? Há 200 anos andávamos de diligência, né? A eletricidade não tinha nenhuma utilidade prática, nada. Então, olha só que interessante, né? Pode ser até que seja mais rápido. A revolução moral vai ser muito rápida, porque muitas almas já estão prontas. E nós temos que vencer os hábitos e vencer o paradigma falso da heteronomia. Porque é isso que ainda está represando a mudança das pessoas. Elas não têm esse conhecimento. Por isso que eu digo, né, o que a gente começou conversando. O que você diria para espírita ou não espírita? Eu diria, você sabe que tem 2 tipos de moral? E depois, você sabe que a moral espírita é autônoma? E todas as religiões do materialismo são heterônomas? Porque é a única maneira de você conseguir distinguir o que é que tem de novo no espiritismo. Porque o que o espiritismo tem de novo é a base do mundo novo.
e o materialismo e as religiões dogmáticas são fundamentadas no mundo velho. Então, esse mundo velho está carcomido. Qual é o retorno que você já consegue aferir das tuas obras no meio espírita? Você encontra eco nas suas afirmações, nas suas colocações, ou ainda é um negócio muito insípido ainda, muito tênue que você não consegue perceber? Porque quando você afirma que nós vamos para essa revolução moral, é porque alguma coisa já está circulando aí no ar, já tem a sementinha plantada, né? Eu tenho 3 coisas para te falar na resposta. A primeira coisa é que um dos ensinamentos da teoria moral autônoma é que a gente não deve se prender aos resultados, mas às nossas escolhas. Eu sigo isso à risca. Eu não tenho a menor preocupação dos resultados, eu tenho a preocupação de fazer as minhas escolhas. Então, eu fiz essa pesquisa, em primeiro momento, para que eu entendesse. E eu tentei escrever de tal forma que eu colocasse no livro o que me convenceu. Os raciocínios que estão lá escritos foram aqueles que atenderam ao meu entendimento. Porque eu fui criado na proposta espírita tradicional. E ela é heterônoma, porque ela acabou sendo desviada para a heteronomia das religiões. Então eu fui criado assim. E depois eu fui me surpreendendo com o que eu encontrava. Como é que eu reentendi Kardec? Eu li muitas e muitas obras do espiritualismo racional. Da faculdade e depois dos colégios. A gente tem tradução em português da obra do Paul Janet, que é os Princípios de Filosofia. Esse livro dele, Filosofia Elementar, esse livro dele era o que era aplicado nos colégios, tanto na França quanto no Brasil, para que os jovens estudassem as ciências filosóficas, o espiritualismo racional, a psicologia, moral, teórica, prática. Eu li tudo isso, muito detalhe. Aí, quando eu reli Kardec, eu entendi o que ele estava propondo. E quando Kardec vai falar sobre a revolução moral, ele diz assim, o espiritismo não faz a revolução moral, ele participa. Então, a humanidade, o que me dá tanta certeza, é que ela vai mudar. E o espiritismo esclarece, não tenha dúvida. Agora, se os espíritas vão conectar suas coisas, vão estudar Kardec para compreender o que ele propõe, e vão conseguir perceber o quanto Kardec está presente no mundo novo, cabe a cada um. Eu não tenho a menor preocupação. Né? Então, eu não escrevi o livro com objetivo nenhum, a não ser, num primeiro momento, me esclarecer e perceber que aquilo não podia ficar nas minhas mãos. A gente tinha que repartir isso com todos os outros. Né? Então, eu sou o que já falaram uma vez numa palestra, um senhor virou para mim e falou assim, Paulo, eu gosto de você porque você é espírita da antiga. Espírita de raiz. E eu acho que ser espírita de raiz é entender o que é a proposta do espírito. Né? É um trabalho solidário, de esclarecimento e, do meu ponto de vista, totalmente filantrópico, que é o que eu tento fazer. Né? Por isso que a gente tem que saber conciliar, né, tudo que vai fazer dentro da doutrina. E é um trabalho coletivo. Então, Pedro, eu tenho a intenção de que meus livros se tornem, o quanto antes, obsoletos. Porque o primeiro é ciência negada. O segundo é teoria esquecida. E o terceiro é a história jamais contada. Então, se a história ficar conhecida, se a teoria for recuperada, e se a ciência deixar de ser negada, meus livros perdem o sentido. Porque aí a gente vai conquistar a plenitude desses saberes que são absolutamente necessários para o estabelecimento de um ser humano novo. Então vamos torcer para que eles fiquem realmente obsoletos, né, Paulo? É exatamente essa a minha meta. Né? E a outra coisa, Pedro, que a recuperação da proposta original do espiritismo é um trabalho coletivo e voluntário. Então, todos aqueles que estão aqui nos acompanhando, que têm interesse nisso, arregassem as mangas, sabe? A gente tem centenas e centenas de milhares de centros espíritas ou de grupos, milhões de espíritas interessados, né? E a gente tem que multiplicar essa informação, porque ela em si é transformadora. Né?
E eu sempre digo o seguinte, nós somos como velas. E por mais que a gente se esforce, ninguém passa de vela. Ninguém vai virar um holofote de um dia para a noite. É impossível. São centenas de vidas, milhares, para a gente conquistar o processo evolutivo. Mas uma vela que se acende, ela tem uma capacidade dela natural de acender outras. Então, se a gente se esforçar por acender outras, e essas, quando disserem para você, eu sempre faço isso. Se eu falo alguma coisa dessa, que a gente está conversando aqui, e a pessoa vem me agradecer, eu falei, não me agradeça, faça o mesmo por outro. Então, essa é a nossa atitude, porque aí a gente vai acender velhinhas, essas velhinhas acendem outras, e isso é exponencial, né? É de uma rapidez enorme o contágio que a gente pode causar na coletividade com essas ideias transformadoras. O que os jovens estão esperando é oportunidade de serem criativos. E se eles descobrirem que eles não dependem de governo, de ninguém para fazer isso, né, ou seja, eles podem se unir e buscar o entendimento, buscar a atitude criativa, né, entre eles, todo mundo nesse mundo pode formar pequenos grupos. Os espíritas têm que fazer o mesmo, né, ainda mais nessas épocas agora, né? Reúnam-se, forma grupo de estudo na internet, né? Transforma as lives em instrumento de diálogo e a gente consegue fazer uma mudança extraordinária, né? Se a gente fizer esse movimento. Vamos caminhar para isso. Paulo, está se esgotando o nosso tempo. Quero agradecer a você e a Érica que nos ajudou no contato e a combinarmos esta live. Você foi bacana, generoso e didático, como sempre, um papo gostoso. Olha, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco, pessoas que já te conhecem, que trabalham com você na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova. Te agradeço mesmo do fundo do coração, viu? Eu que agradeço, Pedro, pela oportunidade, né? E eu acho que a gente tem que fazer esse esforço, né, de levar a palavra, porque essa palavra, né, autonomia, né, a busca da moral da liberdade, a responsabilidade pessoal, quando você diz para a pessoa a felicidade que você vai adquirir em cada ato do dever é cumulativa. E o sofrimento moral, no seu esforço de superar a imperfeição, acaba.